Olá, eu sou Edna Delis e hoje meu entrevistado é Jamil Albuquerque. Como vai, Jamil? Muito bem, prazer estar aqui com você e com a sua audiência, doutora Edna. É uma honra podermos conversarmos agora por esse novo modelo do não lugar, onde a gente pode estar em muitos lugares e no mesmo lugar ao mesmo tempo. Obrigado. Exatamente. É muito prazeroso essa interatividade, a tecnologia tem nos permitido isso. Nós vamos conversar com Jamil Albuquerque hoje, nós vamos falar sobre vários temas, dentre os quais vamos falar um pouco a respeito do Jamil, quem é o Jamil, vamos falar um pouco a respeito de filosofia, vamos falar também a respeito de mastermind. Você é nosso convidado, fique conosco que você vai aprender muita coisa, inclusive coisas que você não conhece do Jamil Albuquerque. A gente costuma dizer que a gente vê as pessoas hoje, em 2021, mas não desconhece a trajetória. A gente imagina que a pessoa nasceu pronta, ela sempre foi assim, e costumam dizer virado para a lua, e na verdade a vida é uma construção, não é isso, Jamil? Uma vez eu li uma frase que dizia assim: o Einstein que nós conhecemos não nasceu como nós o conhecemos, ele se construiu ao longo da vida. Tem uma história interessante. Eu morei um tempo em Portugal e conheço Portugal assim muito, mas muito mesmo, muito, porque eu tomei um cuidado de fazer um roteiro pelo país. E tem lá 12 aldeias que têm mais de 1.500 anos. Então, em uma das aldeias lá, me contaram uma história interessante. Diz que um determinado ônibus de turistas americanos chegaram lá naquela cidadezinha com mais de 1.500 anos, quase 2.000 anos, e que relembra a época romana ainda, e aí estragou o ônibus. E até que chegasse o conserto, levou algumas horas para que aquilo fosse solucionado, porque é lá nas montanhas, lá nas divisas de Portugal com a Espanha, lá no norte, lá em cima. Que eles chamam de beira. E aí um turista foi caminhar pela aldeia lá, e para passar o tempo, chegou, tinha um velhinho sentado numa cadeira de balanço, numa daquelas casas de pedra, com mais de 500 anos, e ele, para puxar a conversa, falou assim: escuta, nasceu aqui nessa cidadezinha, nesse vilarejo aqui, nasceu alguma pessoa importante aqui? Nasceu alguma pessoa famosa, algum grande líder aqui? E o velhinho, com aquela cara de que, né, balançando, com aquela tranquilidade, falou: não. E o turista fez aquela cara assim, tipo, que lugar insignificante. E aí, calmamente, o velhinho complementou: disse, aqui só nasceram crianças. Algumas delas tornaram-se grandes líderes, tornaram-se famosos, tornaram-se muito importantes. Porque o ser humano, ele engrandece ao longo da vida. Nada nasce pronto. Um elefante não nasce gigante, uma girafa não nasce gigante, uma árvore não nasce gigante, uma sequoia, que é a maior do planeta, não nasce gigante. É uma semente, é uma plantinha e depois engrandece. Então, nada na natureza nasce pronto. A caminhada é uma construção ao longo da vida. E onde nasceu a criança Jamil Albuquerque? Eu sou catarinense, nasci no oeste de Santa Catarina, fui para o litoral com 10 para 11 anos, morei no litoral catarinense, na cidade de Balneário Camboriú, até 30 e poucos anos, quase 40, e vim para o interior de São Paulo e estou aqui há quase 25 anos já no interior de São Paulo. E daqui eu estruturei a minha vida. Eu morei em Portugal um tempo, transferi a base para lá, mas me locomovia para Ribeirão Preto. Depois, um pouco nos Estados Unidos, fazia a mesma coisa. Depois, morei na Paraíba um tempo, fazia a mesma coisa. Morei em Manaus, fazia a mesma coisa. Porque hoje, o século XXI humilhou as distâncias, né? A gente
consegue se locomover pelo planeta com muita facilidade. E agora, com o advento da informática, mais ainda, eu estou aqui em Ribeirão Preto, você está em Balneário Camboriú que você está nesse momento, é isso? Então, eu tinha associado que você agora morava em Itapema, me parece, doutora Aisma. Então, não, na verdade, eu tenho 3 pontes. Eu, na verdade, fico entre Balneário Camboriú, Bombinhas e Otacílio Costa na Serra. Porto Belo, eu vi você entrevistando a secretária de Turismo de Porto Belo. De Porto Belo, nós falamos a respeito da Costa Verde, Mar, que ela é presidente, mas, na verdade, eu tenho uma outra ponte em Bombinhas, na realidade, eu tenho, no meu caso, em Balneário, Bombinhas, e Otacílio Costa, que é, na realidade, onde eu nasci, que é a minha raiz de origem, que a família do meu pai mora lá. Meu pai faleceu e deixou uma fazenda para os filhos e a gente voltou 30 anos depois, mais para próximo dessa origem da terra. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Jamil, acerca de Ribeirão Preto, por que Ribeirão Preto quando você foi para Ribeirão Preto? É uma curiosidade que muitas das pessoas estão vendo e às vezes não tem acesso para te perguntar ou não tem coragem de perguntar, mas Jamil, por que você foi para Ribeirão Preto? No século passado, para você nacionalizar uma empresa, você precisava de São Paulo. Uma empresa, para ser nacional, ela tinha que ser forte em São Paulo, porque São Paulo está para o Brasil como os Estados Unidos está para o mundo. Uma empresa, para ser forte no século passado no mundo, ela tinha que ser forte nos Estados Unidos. Assim era a economia que funcionava no século XX. Então, quando eu adquiri a marca Mastermind, eu tomei essa decisão. Eu vou para São Paulo porque eu quero nacionalizar a marca. Era um preço a ser pago. E quando cheguei em São Paulo, a metrópole é uma máquina de fazer suco, né? Ele moe a gente lá. E São Paulo não é para principiante, São Paulo não é para aprendiz, São Paulo não é para forasteiro. São Paulo é uma cidade que você mora 40 anos e é sempre um forasteiro. Então, eu fiquei lá 2 anos e aí conheci Ribeirão Preto e percebi uma cidade de 1 milhão de habitantes, que tinha uma característica mais do interior e que está equidistante de qualquer ponto do nosso país. Em 4 horas eu saio daqui e vou para qualquer ponto do Brasil. Então, foi estratégico. Eu estou perto de São Paulo, estou perto de Brasília, estou exatamente no meio do caminho. Eu estou com muita facilidade, eu chego ao sul, com muita facilidade eu chego ao nordeste, e com muita facilidade eu chego ao norte e ao centro-oeste. Então, foi uma decisão estratégica. A cidade me acolheu de forma muito encantadora. Eu hoje tenho um registro de nascimento, eu sou cidadão ribeirão-pretano, porque a Câmara Municipal me honrou com esse título. Então, de forma que eu me sinto um homem local, mas nunca se desconectando da raiz. Eu volto anualmente à minha cidade no oeste catarinense, chamada Monte Carlo. Estarei lá agora, no dia 14 de novembro, onde a minha mãe vai ser homenageada como a fundadora da Assembleia de Deus de Monte Carlo. Em 50 anos da Assembleia de Deus, a minha mãe foi fundadora. E é uma das coisas que mais me honrou, porque ela foi homenageada com uma biblioteca, que começa com a escola, e agora na igreja. Então, a escola prepara para a vida, a igreja prepara para a morte. Ela uma mulher simples, semi-letrada, e que recebe 2 honrarias extraordinárias. Então, estou um dos momentos felizes da minha vida. Dizem que os pais se realizam nos filhos e os filhos se realizam no reconhecimento dos pais, né? Exatamente. Jamil, vamos começar por Balneário Camboriú. Você falou que nasceu em Monte Carlo, foi com 10 anos para Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú, em que você trabalhou em Balneário Camboriú para as pessoas saberem um pouco mais sobre isso antes de você chegar a trabalhar, começar a ir para a sua atividade atual? Quais eram as suas atividades em Balneário Camboriú? Eu cheguei em Balneário Camboriú tinha 12 mil habitantes em 76, 75, na verdade. Então, 12 mil habitantes era uma pequena cidade. O inverno em Balneário Camboriú ele começava em março e terminava em dezembro. A gente chamava aquele período de inverno, que era uma solidão das capitais.
E aí eu cheguei do interior, de uma tragédia que aconteceu na família, a gente foi morar na periferia, eu vendia picolé, eu engraxava sapato, a gente vendia lenha de casa em casa, lá na periferia. Eu fiz o que se chama, eu fui servente de pedreiro, com 12 anos eu era servente de pedreiro, porque naquela época também podia, né? Era comum crianças trabalharem em serviço pesado. E eu fui servente de pedreiro, e aí, com 12, como servente de pedreiro, eu me destaquei muito rapidamente, porque eu tinha muita cultura, eu aprendi a ler na Bíblia, minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Então, eu, antes de entrar na escola, já sabia ler. O que naquela época e naquele contexto, naquela realidade, era algo muito diferente. Hoje não, mas naquela época isso era algo bastante fora da curva. E me destaquei rapidamente. Como eu me destaquei rapidamente, eu acabei chamando a atenção do dono da construtora, que me convidou para ser o que a gente chama de office boy hoje. Aqui no interior de São Paulo, eles chamam de guardinha ou de aprendiz, agora é menor aprendiz que se chama. E dentro da construtora, eu rapidamente me destaquei e fui trabalhar na área de desenho arquitetônico. Aí fiz desenho, com 13 para 14 anos, já estava desenhando, já estava tocando a minha vida. Eu estou ouvindo um barulho, eu não sei se é o meu som que está ruim. Você está ouvindo? Não, era, na verdade, um carro de som passando na rua. Isso é muito bom. E essa interatividade de estar gravando e você de não estar dentro de um estúdio que sempre tem um som externo, mas já passou. E é curioso essas coisas, já acabou de passar esse som. Jamil, falando, né, sobre desenho arquitetônico. Quando eu te conheci, você trabalhava justamente com isso. E estava estudando em Blumenau. Eu lhe conheci em 1992, há 29 anos atrás. Você estava estudando para trabalhar com essa área, numa construtora bem tradicional de Balneário Camboriú, e você trabalhava com isso e estava fazendo arquitetura na época, é isso, Jamil? Eu fiz o que naquela época, nós estamos falando, eu estou aí com 58 anos, então naquela época você fazia o segundo grau e tinha uma profissão. O segundo grau te dava uma profissão de técnico. Sou técnico em edificação civil. Então, eu trabalhava. Quando foi para passar na faculdade, aí não tinha em Balneário Camboriú. E eu estava numa situação em Balneário Camboriú que eu estava no auge. Com 16 anos, eu tinha atingido um patamar extraordinário de engraxate. Eu estava morando lá na beira da praia, integrado totalmente. Eu estava me sentindo assim, um super-herói. Eu falei, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. E aí, com 16 anos, eu fiz faculdade e passei para economia em Itajaí, estava chegando a faculdade. Aí fiz economia, fiz administração, e aí eu quis fazer arquitetura, passei em arquitetura, mas ainda tinha que ir a Blumenau. E aí eu já estava casado, eu já era pai de família, eu já tocava uma empresa, aí eu falei, bom, eu tenho que optar, será que eu quero ser profissional liberal ou quero ser empreendedor? E aí eu optei por tocar o projeto, né? O que acontece de empreendedorismo? Aí o que aconteceu? Eu montei um escritório de administração de projetos, que na época era raro. E com algumas crises da construção civil, eu também fui para a docência, que é uma coisa que sempre me apaixonou. E na docência, automaticamente, eu acabei trilhando essa trilha que eu caminho hoje, né? Eu notei, o que eu notei num determinado momento da faculdade? É que a audiência era muito descomprometida. Eu notei que as pessoas iam para a sala de aula não para adquirir conhecimento, mas iam para a sala de aula para pagar um carnê de um diploma em 60 parcelas, porque naquela época ter o diploma superior era uma garantia de uma vida melhor. Quando eu me dei conta daquilo, eu falei, eu quero audiências mais comprometidas. E aí eu fui para a educação corporativa, que é a minha paixão, estou até hoje. Estamos aí com a Fundação Napoleão Hill, presente em vários estados brasileiros, com quase 200
professores autorizados, com essa área, com o projeto da educação empresarial. Jamil, antes um pouco de entrar nessa área dessa formação, teve marketing político também, não teve? Teve campanhas políticas. Esse até hoje, desde aquela época até hoje, eu ainda faço acompanhamento e planejamento de carreiras políticas. Eu tive algumas pessoas muito importantes no país que fizeram parte, que foram meus alunos, foram meus participantes, e que eu acompanhei carreiras políticas, elegemos prefeitos, governadores, elegemos senadores da República, e vamos eleger um presidente da República até 2030. Esse é o projeto, é bem definido, esse é um propósito, um objetivo bem definido. Nós queremos atingir 1 milhão de líderes até 2030, e esse exército espalhado pelo país, quando acionado, vai marchar em direção a Brasília, eleger um presidente da República mastermind, que tenha debaixo do braço um projeto de nação para consolidar o Brasil como o farol desse século, porque é o país, é verdadeiramente o país mais rico do mundo, em termos de recursos naturais, estruturais, e que ainda não é o protagonista, porque não chegou a hora e porque não temos pessoas preparadas para sustentá-los. Então, eu ainda continuo com esse projeto. E, claro, o marketing político foi uma ciência que acabei tendo uma experiência já aí em Santa Catarina, depois fiz aquela especialização na Universidade da Califórnia, fiz gerenciamento de cidades, fui secretário da Casa Civil por 2 mandatos em Ribeirão Preto. Então, uma das minhas especialidades é gerenciamento de cidades. E eu estou com um grande projeto de gerenciamento de cidades, que é atingir 50% mais um das 850 maiores cidades brasileiras, para criarmos um inconsciente coletivo de pensamento orientado para resultados, porque o Brasil é verdadeiramente a nação do século XXI. Então, continuo preparando líderes. Que interessante. Jamil, daqui a pouco eu quero conversar contigo sobre cidades inteligentes, vamos falar sobre filosofia, sobre mastermind, mas agora você falou sobre família. A tua família mora, teus filhos moram em Balneário Camboriú, onde moram hoje? Estão aí em Ribeirão Preto? Todos moram em Ribeirão Preto, trabalham na fundação, são meus sucessores, são verdadeiramente a continuidade do meu patrimônio emocional. Meu filho tem 32 anos, o Jason, a Jusão Flora tem 29 anos, cuida do financeiro, a Jamier tem 19 anos, já trabalha na estrutura logística, estão todos integrados ao business, somos uma família que trabalha juntos. O Jason é o mais velho? O Jason é o mais velho, tem 32 anos. Eu conheci ele pequenininho, criança. Ele brincava com meu irmão. Brincava com o teu irmão, Na época que as crianças brincavam na rua. E ele hoje tornou-se alguém assim, bastante articulado. Ele recentemente esteve na África, antes da pandemia, e teve uma experiência muito grande. Ele foi falar em nome do governo do Moçambique, sentou com o líder dos rebeldes lá em Moçambique, conversando, porque ele conheceu o embaixador do Moçambique em Brasília, ficaram amigos. Quando mudou o governo no Moçambique, chamou o embaixador para ser ministro. Aí, quando o Papa foi para o Moçambique, esse ministro chamou o Jason, porque o Jason faz parte da CPLP, que é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que são 8 países. E ele foi chamado, representando a Fundação Napoleão Hill e representando a CPLP, para sentar, porque ele tem essa habilidade de negociação, gestão de conflitos, que foi uma especialidade que ele fez, e ele esteve lá e teve uma experiência memorável. Imagina você sentar, porque a Moçambique é um país que vive em guerra civil até hoje.
não declarada, implicitamente, o exército rebelde tem 15 mil soldados. Imagina, se a gente já tem problemas aqui com os rebeldes chamados MST, que tem muito menos, imagina um exército de 15 mil soldados organizados. Eles têm problemas seríssimos lá. E o Jason sentou com eles. Tudo isso foi uma preparação. Não se chega por acaso a uma situação como essa, né? Aliás, o acaso é uma lei cuidadosamente planejada. Exatamente. Falando no acaso ser planejado, você falou, Edna, eu estudei nos Estados Unidos, eu fui para Portugal e fui para outros lugares. As pessoas, eu estava vendo ontem uma resenha sobre uma brasileira que mora na Itália, e ela disse uma coisa muito importante: não venha para a Itália sem falar italiano. E aí vai uma dica que eu quero falar com você sobre isso. A segunda língua, a terceira língua. Você começou a estudar e teus filhos começaram a estudar inglês mais cedo, foi uma trajetória para poder estudar lá fora, para poder participar. Falo isso como um conselho para quem está nos vendo e ouvindo agora, porque essa entrevista vai ficar gravada na plataforma do YouTube e ao longo dos anos ela poderá ser fonte de pesquisa. A necessidade da formação da língua, ela também é importante para esse sucesso, Jamil? Eu costumo dizer o seguinte: quando você aprende uma segunda língua, não é que você vai ter mais oportunidade, você, na verdade, você ganha uma nova vida, porque você ganha um novo jeito de pensar, um novo jeito de ler a vida, de cantar, de contar as histórias. Tudo isso influencia no jeito de olhar a vida. Então, estudar uma segunda língua, entender a plataforma, entender o que vem antes, o princípio das coisas, isso dá uma diferença extraordinária na maneira de viver a própria vida dentro da vida. Então, você não ganha uma nova língua, você ganha uma nova vida. E, claro, tudo que você começa mais cedo tem mais possibilidade de ter êxito. E se aprender 3, 4, 5 palavras por dia, mas se todos os dias forem 5 palavras novas, vai chegar um dia que você vai ter um domínio mínimo de outra língua. Eu me comunico no inglês de uma forma muito rudimentar. Agora, independente dela ser rudimentar, você tem uma compreensão. E, claro, o corpo fala, toda uma estrutura, você manda uma mensagem diferente. Agora, viver em outros países, ele te dá um impacto cultural fenomenal. Então, quando fala assim, eu vou embora do Brasil, você vai embora para quê? Vou embora do Brasil. Se você vai embora do Brasil para fugir, você já começou errado. E maus começos, maus finais. Agora você diz, olha, eu vou morar um tempo no exterior, porque eu quero adquirir uma bagagem maior, começou certo. Ou eu vou para o exterior porque eu me apaixonei pelo modelo de vida. Eu hoje moraria, sem sombra de dúvida, moraria em Portugal com muita facilidade, eu moraria na Espanha com muita facilidade e moraria nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos em qualquer lugar daquele país e me sinto em casa. Eu conheço mais de 20 estados americanos, eu ando pelos estados, eu conheço, porque eu sempre fiz muito projeto de viajar pelos países onde eu ando. Eu não gosto de chegar lá, ir lá numa cidade, sair daquele olhar superficial. Eu gosto de penetrar nas camadas profundas da sociedade, da nação onde eu piso. Onde morou em Portugal, Jamil? Você disse que conheceu o país inteiro, morou em que cidade? Eu sempre só morei em Porto, que é a cidade mais charmosa, mais gostosa, mais medieval, mais cosmopolita do planeta. Porto tem uma característica ímpar para quem está nos vendo e ouvindo, que ela é um hub de voos regionais, que Lisboa não tem essa mesma quantidade de voos para os países europeus e para fora que o Porto tem. Além de ser linda, de ter uma comida maravilhosa, um povo muito especial e acolhedor, e essas cidades mais do interior de Portugal têm, mas essa capacidade daquilo que você falou, né, de você estar em Ribeirão Preto a 4 horas, no Porto também tem essa característica de aeroporto melhor do que outras regiões.
O Porto, primeiro que é uma cidade que tem 2050 anos, eles têm registros lá dos visigodos, chegando lá ali na foz do Rio Douro, em torno de 50 anos antes de Cristo. Então, poderia dizer aí até que se tem 2070 anos. Depois eles ficaram muito tempo, um tempo sob domínio romano, outro tempo sob muitos milênios sob o domínio, não chegou a milênios, né? Milênios sob o domínio da Espanha, porque eles tiveram domínio de duas casas ali. E lá em cima, o Porto Cali, que foi a cidade do Porto, na verdade ficou independente em 1100 e pouco, para poder dividir as duas casas ali, a Casa de Galícia e a Casa de Castela. Para quem não entende o que quer dizer isso, é como se fossem dois reinos brigando entre eles. E claro que a Casa de Castela venceu, por isso castelhano, e venceu, depois quis pegar de volta aquilo ali, de volta, e aí foi onde houve a guerra Portugal e Espanha, e onde ele tomou a decisão, Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, tomou a decisão de, bom, então agora, para romper de vez, nós vamos romper, inclusive, com a língua, porque você rompe, você domina um povo, você consolida quando você arrebenta a comunicação. E ele, então, criou o português, né? O Porto, o português, a cidade emprestou o nome para a nacionalidade que ali nascia, tanto para o nome da língua, quanto para o nome do país que estava nascendo. Por isso, e fazendo aqui uma mudança de assunto, de narrativa, é por isso que eu sou veementemente contra essa linguagem neutra que tem ganhado espaço aí, porque tem um objetivo por trás, que é desconstruir a longo prazo a identidade nacional. Então, peço que no Porto tem uma biblioteca linda, que as pessoas vão lá, inclusive, para tirar fotos, aliás, uma livraria em forma de biblioteca, que é uma das mais bonitas do mundo, não é? A biblioteca do Lelo, eu falo do Lelo, eles dão risada, né? Que dá a impressão que é de alguém. Lá foi uma das bibliotecas mais conhecidas do mundo e foi aonde foi escrita a primeira versão, o número 1, de um livro que acabou se tornando muito conhecido no mundo, chamado Harry Potter. Ela escreveu toda a estrutura lá dentro daquela livraria. É linda demais da conta aquela livraria. Algumas coisas muito diferentes lá, né? Como a francesinha, um prato muito gostoso. Tem coisas muito... Eu, particularmente, minha primeira viagem para o exterior foi para Portugal. Eu fui dar uma palestra na Católica de Braga, no norte, falando sobre segurança. E aí conheci o Porto e fiquei muito encantada. E depois que você conhece o Porto, conhecer outras cidades, é uma excelente cidade para ser apresentado para o mundo, não é? Braga é a cidade dos bispos, né? Porque eles definiram muito bem as estruturas lá, né? Onde ficavam os bispos, onde ficavam os reis, tanto que não tem nenhum rei sepultado no Porto, porque era o acordo que os reis ficariam lá embaixo, lá em Lisboa. Ali em cima ficaria para a Igreja Católica e para os bispos, e aonde formaria a origem dos bispos é Braga. Por isso aquelas catedrais extraordinárias, aquelas escadarias lindas. No centro intelectual, um pouco mais ali para o centro, que é em Coimbra, né? Uhum. Que é onde estudou... Mas você esqueceu de falar do vinho do Porto. Aí é um caso à parte, né? Merece um programa inteiro, né? Porque sobre isso, né? O vinho do Porto é fenomenal. Eu fiz essas provocações, Jamil, para que as pessoas que estão nos vendo, elas possam ter essa perspectiva de vida. Porque não importa de onde a gente venha, de onde a gente nasce, importa o que a gente decide para a gente. Como você falou no começo da nossa conversa, nós somos uma construção daquilo que nós fomos no passado, no presente, que a gente vai ser no futuro. Talvez tenha pessoas que estejam nos vendo agora que dizem, esse é o meu sonho de vida.
mas pode ser um dos teus primeiros sonhos, mas não o último sonho. A gente, às vezes, vê essa possibilidade. Você disse, eu não morei lá em Portugal, morei em Manaus, morei em outras regiões do país, eu fui buscar isso. E a linha da nossa entrevista é nesse sentido. Eu aparentemente estava fugindo do assunto, mas era só para despertar quem está nos vendo, para saber que as coisas são possíveis. A gente tem que ter ética, postura, conduta ilibada, mas é uma construção. E aquilo que você acaba de dizer, valorizar a tua língua, valorizar de onde você veio, são coisas muito importantes para ver de onde é a tua raiz, de onde você veio. A tua formação, eu lembro de você assim investindo muito da tua vida no turismo. Então, quando a gente cita o Porto, é uma das 10 cidades, há mais de 20 anos, ela é uma das 10 cidades mais visitadas do mundo, merecidamente, diga-se de passagem. É uma cidade onde eles conseguiram manter o medieval e o cosmopolita juntos. E Santa Catarina e o Brasil, nós temos assim um potencial extraordinário nessa área e que nós devemos estimular esse conhecer. Eu fiz uma lista. Eu li um livro que me estimulou a fazer uma lista, eu fiz uma lista de 100 coisas que eu queria fazer antes de morrer. E tenho feito muitos delas, conhecer os 5 continentes da Terra, caminhar nos 5 grandes desertos, os 5 maiores desertos do planeta, ser paraquedista, ser mergulhador, tocar um instrumento. Eu fui conhecer as 27 capitais brasileiras, e eu vou na outra semana, eu vou a Belém. Eu já fui a Belém algumas vezes, mas não fui na Ilha de Marajó. Agora estou ajustando, porque parece que tem um barco que sai de manhã, às 6 da manhã, e volta no final do dia. Então, eu estou vendo um ajuste para poder fazer isso e poder conhecer a Ilha de Marajó. Aí, com isso, eu conheço as 27 capitais brasileiras, mais a Ilha de Marajó, que é uma ilha extraordinária do Brasil, né? Jamil, são coisas muito importantes de se criar projetos. Às vezes as pessoas, hoje nós estamos muito no imediatismo, nas pílulas de ver matérias onde não possam passar de 2 parágrafos, onde uma matéria que tem uma lauda já é uma matéria muito longa. Eu trabalhei muitos anos com jornalismo, são 22 anos com rádio, TV, e agora nesse novo formato de internet, mas a gente vê que nós estamos migrando para um conteúdo muito rápido, para imagens com conteúdos como só do Twitter, de coisas muito rápidas, e tem faltado muito planejamento para as pessoas chegarem aos seus objetivos. As pessoas têm desistido muito rápido dos seus sonhos. Chegar em algum lugar dá trabalho e muita renúncia de acordar cedo, de dormir tarde, de investir nessa formação. Para você, isso é uma retórica, assim, uma coisa muito firme, os horários, a rigidez. Fala um pouco sobre isso para a gente. Eu nunca vi ninguém chegar a lugar nenhum sem disciplina. E a disciplina é a ferramenta onde você paga o preço antes de desfrutar. Então, é fundamental que a gente vá além da superficialidade. Dia desse eu vi alguém dando uma aula de como fazer a internet, e ele disse assim, olha, a internet é o local onde a piada começa pelo fim. Aí eu digo, deixa eu dar uma entendida aqui. Como é que uma piada começa pelo fim? Você faz, dá a risada e depois conta a piada. É uma inversão de valor, um troço esquisito isso, né? Onde a superficialidade, a economia fashion, onde vale mais a embalagem que o conteúdo, isso tudo gera uma sociedade de relações superficiais. O que é superficial? Superficial é aquilo que vai na superfície, que se rompe fácil. Qual é a melhor comida? A do micro-ondas, fogão a gás ou do fogão a lenha? É a do fogão a lenha, porque tem uma coisa chamada tempo de cozimento. Então, esse tempo de cozimento requer uma profundidade, um preço a pagar. Então, qualquer pessoa que queira qualquer coisa, ele tem que definir três pontos. Primeiro, definir o que ele quer. Segundo, definir quanto ele vai pagar pelo que ele quer. E terceiro, pagar esse preço. Esse preço ele vai ser em tempo, em dedicação e também em dinheiro.
vai necessitar disso. Mas, com certeza, o fio de ouro que une tudo isso chama-se disciplina, porque o que mais a gente viu foi o dinheiro mudar de mão, o que mais a gente viu foi famílias ricas que ficaram pobres. Então, é necessário que a pessoa pague o preço da disciplina. Se não houver isso, não há ganho sem dor. Não há ganho sem dor, é uma ilusão. Não existe almoço grátis. Se você está almoçando de graça, alguém está pagando a conta. E se você não tem a percepção de saber quem é que está pagando a conta, você vai ser a sobremesa. Isso precisa ficar muito claro. Você vai ser jantado ali depois, ali na frente. Então, se não tiver esta consciência, ali na frente vai cair num buraco, num penhasco. Então, fica só no meio. E quando a pessoa fica só no meio, ela vai se perdendo numa roda. Ela não sabe o fim. Porque se você está no meio e o fim é um penhasco, é melhor você estar a pé do que estar dirigindo um Porsche. Porque pelo menos a pé dá para rever. Um Porsche você vai chegar mais rápido ao final, mais rápido no penhasco. Então, por analogia, é melhor que nesse momento as coisas não estejam dando tão certo, mas você sabe que se você fizer a coisa certa, o caminho, o final, a jornada lá na frente vai ser muito mais bonita. Porque o destino é muito importante, a jornada é muito importante, e mais importante ainda é com quem você faz a jornada, com quem faz a caminhada. Então, são elementos que têm que serem pensados todos eles juntos. Com certeza. Jamil, você disse que a Bíblia foi um instrumento de formação para você de leitura. 100%. Você tem bastante proximidade com ela, não tem? 100%. Eu estou, recentemente, esse programa aqui é um programa atemporal, ele vai para o YouTube, fica no YouTube, e depois fica ad eterno aqui nas redes sociais para o futuro. Mas, nesse momento, eu estou fazendo todas as manhãs, 10, 12 minutos, falando sobre a oração de Jabez, que é uma biografia muito pequena dentro da história do povo judeu e de um homem que se tornou célebre, muito influente, a ponto de 2.500 anos depois nós estávamos falando dele. Então, o livro da lei, a Bíblia Sagrada, é um livro extraordinário em todos os sentidos, em sabedoria, em filosofia, porque quem foi o primeiro sábio, quem foi o primeiro filósofo da humanidade foi Salomão. Porque o que é a filosofia? Filosofia é amar a sabedoria. E tem um diálogo muito simbólico, que quando Salomão falou com Deus, Deus disse, peça-me o que quiseres. Ele não disse assim, peça algumas coisas que eu vou ver se vai dar para te atender. Ele disse, peça-me o que quiseres. E Salomão pediu sabedoria. Quer alguém que ame mais a sabedoria do que isso? Então, ele foi o primeiro amante da sabedoria, o primeiro homem que amou com profundidade, filhos, que quer dizer amor profundo, né? O amor nas entranhas mais fortes, diferente do amor eros ou do amor ágape. O amor filia é o amor que vem da alma. Então, o amor eros é o que vem do corpo, e o amor ágape é o que vem da fraternidade. Então, ele amou do fundo do seu ser a sabedoria. E esparramou isso e permeou isso por toda a Bíblia Sagrada. Então, o homem, o apóstolo Paulo, que nós chamamos de apóstolo Paulo e deixamos ele restrito na religião, mas foi um dos maiores oradores de todos os tempos. Ele foi um orador muito maior que Cícero, muito maior que Califas. Por quê? Porque se construiu a história do orador Cícero e se construiu a história do pregador Paulo. Mas ele foi o homem que diz, foi dele a fala que norteia toda a oratória planetária, que ele diz, para sábios fale como sábio, para pobres fale como pobre, para poderosos fale como poderosos, para incultos fale como inculto. Ou seja, conheça o seu auditório, saiba para quem você está falando.
Isso é uma instrução paulínea. Ele estruturou, organizou o maior sistema de construção moral e ética do planeta, que é a estrutura do cristianismo. Porque não foi Jesus quem fundou o cristianismo. Ele delegou, isso sim, quando ele disse a Pedro sobre você construirei a minha igreja. Ele realmente fez um processo de delegação. Mas quem estruturou o cristianismo foram aqueles homens iniciais e depois Paulo, que sistematizou com as suas 14 cartas e ainda inspirou o escritor, o autor Lucas, que era um médico, era um cientista, e que criou uma linguagem para a civilização política da época, que era a civilização romana, porque Lucas era romano. Então, a Bíblia, quando você olha a Bíblia com um olhar assim, fora da religião, você vê com muito mais paixão e profundidade. E quando se consegue mergulhar dentro dela, desfrutar do benefício da fé, que é uma coisa maravilhosa, ter a fé, porque a fé é a maravilha da certeza. E quando você consegue olhar como historiador, se distanciando fora, você começa a ver a beleza da existência. A Bíblia é uma paixão, né? Não é histórica, mas tem muito de história, não é científico, mas tem muito de ciência, não é provável, mas não é impossível. Que curioso. Então, na verdade, tudo começou lá, né? Começou com a leitura da Bíblia. A Gislaine acaba de dizer que ela concorda plenamente com isso. Ela começou com a Bíblia, né, Jamil? E você faz a leitura frequente dela. Você falou dessa oração de Jason que você está fazendo atualmente. Diariamente. Aqui, ó. Aqui, diariamente. Eu tenho inclusive, aqui tem uma Bíblia para criança da Assembleia de Deus. E aqui tem uma Bíblia católica que eu ganhei de presente de um padre amigo meu. E eu tenho aqui, vou mostrar aqui. Eu não sei como é que ficou aí a questão eu tenho aqui a Bíblia traduzida dos judeus, tá? E eu tenho aqui a história do povo hebreu. Olha! Depois a Gislaine vai sofrer aí para colocar esse meu movimento não combinado aqui. Ela depois vai ter que colocar tarja, essas coisas todas. Não teve problema, não. Você movimentou tranquilamente. Foi muito legal. Ela disse sem problemas. Mas, na verdade, acaba sendo a prática, né, Jamil? Jamil, você sempre... Você está falando agora que você está fazendo da oração de Jabez, e é bem interessante esse cuidado com, como você falou, espiritual e não religioso. E a Gislaine diz, lembra que esse programa é descontraído, ele não é formal. Oba! Que eu estava vendo um programa de humor aí, chamando, olha, vamos voltar agora às reuniões presenciais. Aí um deles falou assim, mas como? Eu doei toda a parte de baixo da minha roupa, eu só tenho roupa agora daqui para cima. É que eu vou ir agora. Na verdade, assim, o formato desse programa de entrevistas é informalidade, Jamil. É as pessoas se sentirem parte dessa conversa. Eu fazer perguntas que não são da Edna, mas são perguntas que as pessoas gostariam de te fazer. De perguntar pelos outros e também de as pessoas verem a nossa risada, verem de repente um barulho de carro que passa na rua, verem um copo ou um lápis que cai ou um movimento. Essa é a ideia de proximidade. O YouTube tem essa característica da proximidade, ele te traz para perto, e mesmo estando longe, não lugar, ele te aproxima das pessoas. Muito bom, muito bom. Jamil, vamos falar sobre cidades inteligentes? Você me fez uma excelente provocação sobre cidades inteligentes. Nós precisamos mais do que nunca de cidades inteligentes, mas as pessoas desconhecem o conceito. E às vezes, quando elas pensam, vou pesquisar, isso vai me dar um trabalho,
E aí eu prefiro pegar pronto a ideia. Então, eu queria que você apresentasse, para quem não conhece as cidades inteligentes, mas quem conhece também cidades inteligentes, um pouco acerca da tua perspectiva, da tua leitura sobre cidades inteligentes. A palavra inteligência quer dizer interligação. Né? Quando você consegue interligar os dois hemisférios, você faz um processo de inteligência mental. Quando é que uma pessoa é inteligente? É quando ele acessa um conhecimento a qualquer momento. Então, uma cidade inteligente é uma cidade que tenha conexões e seja acessível em todos os momentos. O mundo mudou por causa das localizações, as civilizações que estruturaram o planeta. Os árabes que nos deram a engenharia, os judeus que nos deram o conhecimento, o registro, os guardiões do conhecimento, os gregos que nos trouxeram a análise crítica, os romanos que trouxeram as estradas. Então, essas 4 civilizações é a plataforma da humanidade contemporânea. E como é que nasceu? O mundo se modificou nos encontros, né? Quando surgiram os burgos, as feiras, por isso os burgueses, e que influenciaram depois todas as revoluções. Então, naquela época já se sabia que era localização e acessibilidade. E lembro no século XX, ter uma casa de esquina era mais caro, porque dava para fazer comércio, porque tinha 2 frentes. Então, em todos os lugares, sempre foi localização, localização, localização. Sempre foi o grande benefício. Depois tinha uma máxima que dizia localização perto da água, localização perto da água e localização perto da água. Esses sempre foram os critérios adotados pela civilização. Agora, as cidades inteligentes, que é a resposta daquilo que nós falávamos no final do século XX, as cidades do futuro. Então, as cidades do futuro, que é o agora, porque o futuro não existe, o que existe é o presente em movimento, são as cidades inteligentes, cidades que tenham essa conectividade. O que acontece é que se pensou que cidade inteligente é a luz de LED na praça, luz de LED nas ruas e Wi-Fi na praça. Se pensou que era isso para as cidades inteligentes. Agora, a cidade inteligente, ela é inteligente quando ela é humana, uma cidade é inteligente quando ela é para as pessoas, uma cidade inteligente é uma cidade quando ela cria uma qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É uma vida que vale a pena ser vivida, onde ela tem a segurança, onde ela tem a possibilidade de você viver, trabalhar, coexistir, criar os seus filhos. A gente tem feito um trabalho piloto aí muito sério, mas muito sério mesmo, na cidade de Itajaí, onde eu dou consultoria, por 4 anos, agora estamos no 5º ano, dando essa consultoria de construção de cidades inteligentes. Estamos fazendo isso na cidade de Colombo, fizemos na cidade de Ribeirão Preto, estamos fazendo... Colombo é uma cidade da grande Curitiba. E cidades aí do Nordeste brasileiro, na Bahia, para ser mais específico, essa construção de cidades mais humanas. Isso é ser cidades inteligentes. E, claro, o que vai permear todo o pós-capitalismo é a informática, porque o século XXI vai ser mapeado pela informática. Jamil, nós temos alguns lugares. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa na minha tese de doutorado em Barcelona. Fui a Lisboa e fui a Barcelona. Falando de cidade inteligente, me impressionou muitas coisas em Barcelona, outras regiões do mundo também. Mas como um dos pontos que eu estava estudando era a segurança e a proteção das pessoas, a minha tese é sobre análise estrutural do turismo, um modelo propositivo, onde eu trago capacidade de carga, o número de pessoas que cabem dentro de uma cidade, segurança e tecnologia para o modelo propositivo que o professor Mário Beni construiu. Depois de ter estudado 6 outros modelos mundiais, eu percebi que o modelo brasileiro era um modelo mais próprio para o mundo de usar. E aí, quando a gente estava estudando as cidades, na escolha das cidades para visitar,
Foi Barcelona. Eu fiz uma pesquisa de campo, de imersão na comunidade de Barcelona, falando um pouco de catalão. Eu falo mais espanhol, mas estive no meio da comunidade. Não entrevistei turistas, eu entrevistei a comunidade, fui a mercados, fui na Rambla, em vários lugares. E a época, como tratava sobre segurança e proteção, eu fui ver como foi o atentado de 1º de outubro, e tive lá um ano depois desse atentado, 2 anos depois, quando os presos políticos tinham sido presos, estavam na rua. Então, tive a oportunidade de estar na rua dentro de um movimento muito forte da população agredindo os policiais, a polícia da Catalunha, e para mim foi forte, Jamil, de ver aquela situação, mas aí eu vi uma coisa de cidade inteligente. Você não vê polícia na rua em Barcelona, mas a qualquer episódio o policial está na tua frente. O sistema de tecnologia da cidade inteligente de Barcelona, ele foi muito efetivo e continua sendo, como muitos outros lugares. A gente vê isso em Israel, vê isso nos Estados Unidos, vê nessas outras coisas, discutindo com o rabino Peter Taylor, com quem eu trabalho, que é um rabino americano que trabalha sobre segurança em monumentos e atentado terrorista. A gente começou a estudar uma outra dinâmica, que é a segurança sanitária, que a gente não estudava até então, e que as cidades inteligentes vão precisar se preocupar com a segurança sanitária. Eu fiz essa vivência em Barcelona na época do overturismo, que era excesso de pessoas. E durante a pandemia, essa cidade inteligente de Barcelona, ela passou a não ter turistas e começou a ter uma dinâmica diferente. Então, no turismo, na atividade turística, as cidades inteligentes são muito importantes. São muito importantes porque o turista, quando ele escolhe um destino em detrimento de outro, ele estuda esses elementos a mais de proteção, de segurança, de infraestrutura. E a infraestrutura na cidade inteligente, ela é fundamental. Fale um pouco a respeito, até porque você, além de trabalhar com cidades inteligentes, tem essa formação na área da arquitetura, do urbanismo. Passe um pouco por esse caminho para que as pessoas que estão nos vendo entendam um pouco mais. O meu olhar sempre vai ser urbano e pessoal. O olhar tecnológico, a gente tem aquela superficialidade. Agora, quando entra na estrutura e nas pessoas, a gente tem uma consistência um pouco maior. E é assim que funciona toda a vida, né? Você tem que ter pessoas que te ajudem a fazer isso. Uma cidade inteligente, ela tem que ser acessível. Então, este projeto de diminuir 50% dos carros até 2050 de todas as cidades, para evitar as fadigas urbanas, porque a fadiga urbana é você sair e não conseguir andar, que é muito comum, mas muito comum em cidades aí acima de 100 mil habitantes, você já ter fadigas de tráfego. Então, é um projeto que precisa ser muito pensado e de longo prazo, e também essa questão humana, que é você estruturar a liderança para que possam sustentar esta modificação civilizatória que está surgindo para o século XXI. Então, é importante pensar nesses dois pilares, porque a tecnologia já está posta, já está definida. Assim como no século XX definiu-se com os carros, definiu-se agora com a tecnologia. Então, as cidades inteligentes, elas precisam ter a união do poder público, elas precisam ter um projeto dentro da educação para preparar essas crianças para sustentar esse futuro, precisa da sociedade organizada, ou seja, as instituições precisam abraçar esse projeto, e, em quarto lugar, a tecnologia, que vai ser o fio condutor do que está se chamando, Edna, para o século XXI, de mesoeconomia. O século XX foi norteado pela macroeconomia e a microeconomia. Nós agora estamos indo com o que se chama de mesoeconomia. Você vai encontrar, e quem for assistir aqui, você vai encontrar isso no Brasil, onde nós estamos falando mais sobre a mesoeconomia, e a UNB tem falado muito sobre isso, que é a Universidade de Brasília.
sobre esse projeto de logística integrado, onde nós possamos verdadeiramente criar um processo mais distributivista, mas sem esse conceito arcaico de tomar de quem tem mais e dar para quem tem menos, que isso não soluciona nunca. Nunca. Você não acaba com a pobreza acabando com a riqueza. Então, é como fazer essa aproximação da pirâmide. Como é que se faz isso mantendo a livre iniciativa? Através da logística, através da informática. Isso sim a gente percebe que vai acontecer. Então, de forma que as cidades inteligentes terão que pensar num projeto de cidade, não mais em projeto de poder e não mais em projeto de governo. Muito interessante isso, Jamil, uma excelente reflexão. Vamos falar uma tese. É uma tese, com certeza. É uma excelente tese, com certeza. Jamil, vamos falar um pouco de Mastermind? Essa agora é a minha paixão também, a maior delas, vamos assim dizer, porque é pessoal, talvez seja isso. Pode. Explica para a gente como é esse. Porque tem muita gente que conhece, que já teve formação, mas tem gente que nunca ouviu falar. E teve outras pessoas que já disseram: por que você não estuda isso? E as pessoas dizem: o que é? Para aquele que nunca teve contato e para aquele que já teve, explica um pouco sobre esse método para a gente. O Mastermind é um conceito que vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos e remonta à fundação dos Estados Unidos da América, quando 56 homens resolveram formar uma mente maestra, uma mente mestra, e definir que iriam fundar um país em cima da liberdade e da oportunidade. E essa liberdade e oportunidade eles chamaram de o Mastermind, a mente mestra daquela nação. E isso foi sendo construído, e que é criar grupos de apoio em torno de objetivos bem definidos. Muitos séculos depois, isso chegou aos ouvidos de Napoleão Hill e ele estudou profundamente e escreveu em todos os seus livros o conceito do Mastermind. E, claro, como ele foi o que tornou isso acessível às pessoas, ele acabou registrando, a sua fundação registrando, e hoje no Brasil é uma marca registrada de desenvolvimento pessoal e é uma marca registrada de treinamentos, é um conceito de treinamentos. Então, nós somos herdeiros desta filosofia e desta metodologia. Napoleão Hill foi um pensador americano que foi conselheiro de 3 presidentes americanos. Ele foi um homem que influenciou a independência das Filipinas, a reconquista da independência da Índia, porque seus escritos estiveram na mão de Mahatma Gandhi, a sua literatura esteve na mão de Nelson Mandela, que criou uma mente mestra para fazer a reconquista após a apartheid da África do Sul. Então, é um conceito estabelecido no mundo. Eu estudo muito isso. Aliás, esse novo livro aqui, que está chegando nas livrarias para essa semana, tem uma dedicação especial aqui sobre a mente mestra. Aqui, a Mastermind, a mente maestra, as 17 leis do triunfo. Deixa eu fazer assim, né? Deixa um tempinho mais aí na tela para a gente ver. Deixa eu fazer assim, aqui, onde aí nós comentamos as 17 leis, os 17 comportamentos empreendedores. E fala sobre um dos comportamentos empreendedores é saber formar o Mastermind. E é uma metodologia de desenvolvimento pessoal. Jamil, como é que é essa formação? É uma formação de cursos presenciais, é curso à distância? Como é que é? Toda a nossa formação é presencial, embora agora, claro, a gente vem estudando uma maneira de dar continuidade também no mundo digital. Porque com o advento aí
desse desafio do vírus chinês que parou o planeta, a gente teve que repensar aí, né? O mundo, você citou, o mundo não estava preparado para a segurança sanitária e, né, e o terrorismo sanitário, e nós vimos que isso aconteceu. Foi feito um grande ato de terrorismo planetário, sanitário, e parou o planeta. Isso obrigou todo mundo a ir para dentro de suas casas, se fechar e repensar as conexões através da informática, através desse mundo novo aqui. Então, a gente tem feito aí uma transição muito suave, porque o nosso projeto não é um projeto de ensino à distância, mas de ensino presencial. Nós estamos presentes hoje em 23 estados brasileiros, são mais de 200 licenciados. Um licenciamento do Mastermind, ele tem um processo para se formar e ser autorizado pela Fundação Napoleão Hill. Quanto tempo de formação é o curso? Se você fizer o curso, nós temos vários cursos que atendem. Então, tem o Mastermind Lince, que é o original. O que quer dizer o original? É o que o Napoleão Hill fundou, não quer dizer que os outros não são originais. É que ele, na verdade, ele fez 2 cursos, só que naquela época 2 cursos você passava a tua vida ministrando eles, né? Então, ele tem 2 cursos, que é o Mastermind Lince, que é 3 meses, e o Mastermind Vendas, que é o método de Napoleão Hill de vendas, que é como desenvolver uma personalidade poderosa na área de vendas. Esses são os 2 que ele criou, estruturou, botou no mercado. E depois tem outros derivativos desses programas. Então, o mais longo é 3 meses. E tem o Mastermind Premium, que aí sim você faz alguns treinamentos e faz um acompanhamento de 1 ano, 2 anos, dependendo da tua vontade. É uma vez por semana? Tem mais tempo? Uma vez por semana, a gente dá esse espaço, porque assim, o que a gente mais nota, Edna, é que as pessoas têm mais insights se tiver esse período de maturação do conhecimento, aí volta para a sala, aí compartilha, aí recebe mais informações, aplica. Os grandes insights estão fora da sala. Então, a gente faz uma vez por semana, cada encontro, cada módulo de 4 horas, a gente faz esses encontros para que a pessoa vá desenvolvendo esses comportamentos empreendedores, porque quando ela tiver esses comportamentos empreendedores, aí não importa onde ela esteja, se ela vai estar na África, vai estar na Ásia, vai estar na Europa, aqui na América, onde a pessoa estiver, ela vai colocar ideias em pé. Ela vai ter uma vida acima da média, ela vai desenvolver esta habilidade da prosperidade ampla na sua vida, né? Então, eu recomendo que as pessoas vão lá, procurem lá, porque tem um endereço, né, mastermind.com.br, que vai entrar na nossa página. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Então, repete o endereço. mastermind.com.br, porque www todo mundo já sabe, né? Uhum. Então, vai lá, mastermind.com.br, entra direto no nosso site, você vai ter todas as informações e sempre terá um curso perto de você. Quando, de repente, na minha cidade não tem, elas entram em contato lá para pedir, para fazer um grupo, como é que é? Isso. Entra lá, lá tem todas as regiões, fala, normalmente você pode levar para a tua cidade, ou você pode vir fazer mais próximo. Ontem eu soube que tem um pessoal que está saindo de Itumbiara e indo a Goiânia. Isso dá 140, 150 quilômetros de distância. Mas eles já vi que eles estão trazendo, também levando para Itumbiara. E, claro, agora a gente vai começar a colocar algumas coisas na internet, mas, assim, com muita responsabilidade, né? Porque esse território do embromation, aí, da posterizado da internet, a gente tem muito cuidado. Não é nosso propósito de vida. Nós não trocamos o nosso propósito por uma proposta. Não queremos esse conceito de vem cá e fica rico em 7 dias. Não existe isso.
E quem promete isso está cometendo uma picaretagem, né? Uma indução ao erro, um estelionato emocional, porque está iludindo pessoas. Sempre não é o ficar rico, é ser rico. E o que é ser rico? Ser rico é ter prosperidade em todas as áreas. A área financeira, a área humana, a área espiritual, a área da saúde. É isso que faz uma vida rica. Exatamente. Jamil, nós estamos chegando nos momentos finais da nossa entrevista. Coloco à tua disposição para suas considerações finais, alguma coisa que a gente deixou de falar ou que você gostaria de reforçar. Eu quero deixar aqui, a nossa conversa foi tão agradável, tão boa, senti assim, perguntas muito consistentes, perguntas muito estruturadas. Eu quero agradecer essa gentileza, essa audiência, essa possibilidade de plantar a semente de mostarda, o semeador, a semente da realização pessoal. Porque dar essa entrevista para você é viver o meu propósito, porque o meu propósito é ser um evangelista da realização pessoal. Que bênção. Jamil, muito obrigada a você pela disponibilidade do tempo, de estar com a gente hoje, conversando a respeito de coisas tão valiosas, um pouco do teu começo, da tua carreira, falamos a respeito de cidades inteligentes, de filosofia, de muitas coisas, de onde tudo começou, da tua raiz, dos teus valores, dos teus princípios. Muito obrigado por estar conosco, conversando e transmitindo, compartilhando um pouco desse conhecimento. Foi um prazer e uma honra estar com você, Edna. E depois de tanto tempo, como dizia Vinícius de Moraes, a vida é a arte dos encontros, apesar de haverem tantos desencontros pela vida. Exatamente. São quase 30 anos que já nos conhecemos. Grande abraço. A você também e a todos aqueles que estão nos vendo. Essa entrevista fica gravada no YouTube, você pode compartilhar com os teus amigos para que eles possam ver no momento oportuno, poder consultar essa base de pesquisa nessa biblioteca chamada YouTube. Muito obrigada.